Glória a Deus, graça e paz, como é que vocês estão? Todos bem? Tudo na bênção? Firme e forte? Vamos lá, mais um dia, meditarmos mais uma porta, mais um lugar de decisão, várias decisões que foram tomadas, já estamos aí no nosso estudo de mais uma porta, e hoje nós vamos estudar a porta de Mifkad, seu significado, suas atribuições, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus quer nos ensinar nesse dia maravilhoso. Nesses 52 dias, espero que Deus tenha transformado, que tenha sido uma sequência de mudança, de crescimento na sua vida, no seu coração. Então, abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 3, nós estaremos lendo aí o versículo de número 31. Neemias, capítulo 3, versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores defronte da porta de Mifkad, e até a câmara do canto. Irmãos, Mifkad significa justamente vigiar, guardar. Essa porta estava ali também próxima ali ao templo e ao palácio, e ela dava um acesso, justamente algo que, diríamos assim, um acesso de antecipação. Então, quem chegava àquela porta ali, pela aquela porta, conseguia se antecipar e antever a chegada dos inimigos, quando algum inimigo se aproximava justamente da cidade. E com isso, com esse significado de vigiar, de guardar, aí nós vamos entender então aqui que Deus está falando de restaurar justamente um posicionamento de quê? De vigilância. E nós vivemos tempos mais do que nunca, que tem sido necessário restaurar esse posicionamento da nossa parte. De nós não apenas orarmos, de nós não apenas agirmos, mas de nós vigiarmos, anteciparmos algumas situações que estão latentes, que a gente sabe que vai acontecer, e por isso a gente tem que se antecipar, porque se o guarda está ali numa posição de ser a sentinela, de observar o que vai acontecer, de observar quem se aproxima, e ele verificar aquilo e não anunciar, e ele não avisar, compromete toda a segurança da cidade, compromete toda a segurança. Então isso, quando está diante do templo e do palácio, é que nós precisamos vigiar tanto espiritualmente como também dentro da nossa casa, guardar a nossa casa, guardar o nosso lar, guardar a nossa família, ter esse posicionamento específico em Deus de tudo aquilo que Deus tem nos chamados. E aí, nós vamos ver aqui alguns textos que é bem interessante para nós, que Deus traz esse posicionamento como atalaias do Senhor, como atalaias de Cristo, nós estarmos realmente guardando, vigiando. 1 Timóteo, capítulo 4, 16, diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então veja, irmãos, primeira coisa, salvará primeiro tanto a ti como aos que te ouvem. Então você tem um compromisso primeiro, você vigiar, você estar observando, estar com a sua vida em Cristo, com a sua vida em Deus, porque nós não podemos ser como placas, indicar o caminho para os outros, mas esse caminho que nós nunca fomos, nós apenas indicamos, olha, para chegar a tal cidade faltam tantos quilômetros, mas aquela placa nunca saiu do lugar, nunca foi até lá, ela só indica. Então nós não podemos ser assim, nós temos que ter vivido o Evangelho, vivido experiências com Deus. É tempo de você ter as suas experiências com Deus, de você viver momentos especiais com Deus, viver momentos importantes na presença do Senhor, e para o que também falar para os outros. Situações, às vezes, que está dentro do seu lar, da sua casa, sua família, ministério, que Deus tem falado, e você não se posiciona, sabe o que vai acontecer? Não, irmão, fala. Você precisa anunciar, você precisa ser o atalaia. E o atalaia, nós vemos várias vezes na Bíblia, várias missões que Deus dá ao atalaia dele. Nós vamos aqui ver, por exemplo, em Ezequiel 3,17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Está falando de quem? O profeta, numa função de atalaia. De quê? Sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los das minhas palavras. Por quê? Porque aqui
E ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu te disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, se Deus está falando que vai morrer, Deus está te dando uma palavra, você não fala para a pessoa, Deus vai cobrar das tuas mãos esse sangue. Deus vai cobrar de você. Não adianta depois ser o profeta da última hora. Eu sabia que ia acontecer. Sim, se você sabia, por que você não falou? Por que você engoliu? Então Deus vai cobrar de você isso. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade. Eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste no teu caminho de pecado, morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, não requererei o sangue das tuas mãos. Então veja que Deus está falando bem claro, que não vai requerer se for avisado. Se ele te der uma palavra e você como atalaia, você como vigia, você como sendo guarda, você sendo sentinela, avisar. Então você precisa ter esse compromisso com o quê? Com a verdade. Esse compromisso com o quê? Com a palavra, de coisas que você sabe que não está certo, que não está segundo as leis do Senhor, que não está segundo os padrões do Senhor, que não está de acordo com a palavra do Senhor, mas você se omite. Aí muitas vezes o que vai acontecendo? O barco está indo ladeira abaixo, o barco vai descer e você está calado dentro daquele barco ali. Ah, não, mas eu não posso falar porque eu vou me dispor. Meu irmão, prega a palavra, você não precisa arrumar briga. Você não precisa arrumar confusão, você só precisa dizer o que a Bíblia diz, que aí você estará isento de responsabilidade diante do Senhor. Nosso compromisso é anunciar as boas novas. Nós precisamos nos adequar à Bíblia. Nós precisamos mudar as nossas vidas aos padrões bíblicos. A Bíblia não precisa, a Bíblia não deve ser atualizada e a Bíblia não tem que se adequar às nossas vidas. A Bíblia não tem que se adequar às nossas necessidades. A Bíblia não tem que se adequar aos nossos padrões de hoje, de maneira alguma, porque ela é uma palavra que se renova a cada manhã, ela é fiel e subsiste eternamente, né? Mudam as estações, secam-se as ervas, murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. E isso é tão importante que Deus vai repetir para Jeremias, no capítulo 33, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim, de 6 a 9. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão de quem? Do atalaia, porque ele tinha a visão de avisar que vinha a espada, que vinha o inimigo, que vinha a morte, que vinha algo ali contra. A função dele era avisar, mas ele não avisou. Então Deus nos levantou para sermos arautos, para tocarmos a trombeta dele nesse tempo, porque cada vez que nós estamos tocando a trombeta, nós estamos anunciando a volta do Senhor. E nós sabemos que as trombetas anunciarão a volta do Senhor, tocada da primeira à sétima trombeta. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciará da minha parte. Se eu te disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrer ele na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei das tuas mãos. Então Deus aqui vai falar, o versículo 9 também, a mesma coisa que ele falou para Ezequiel, vou te dar uma palavra para você ir levar aquela pessoa de arrependimento. Se ela se arrepender, amém. Se ela não se arrepender e ela morrer na iniquidade, você pelo menos está livre, porque você pregou, não vai ser cobrado de você. Agora, se Deus te deu a palavra, você não pregou aquela pessoa, morreu na iniquidade, Deus vai cobrar da sua mão, porque você não falou aquilo que deveria ter falado. E por isso nós precisamos vigiar, como a palavra nos diz lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Mais ainda, Isaías 62, versículos 6 e 7 diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que de dia e de noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrar do Senhor, e não haja descanso em vós, nem deis descanso a ele, que confirme até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Então o Senhor nos colocou como atalaia, como guarda sobre os muros de Jerusalém, para estarmos pregando, anunciando. Além disso, a porta também traz um significado de atribuição. Ali eram recebidas atribuições, eram passadas atribuições aos soldados, aos guerreiros. Então eram reunidos ali e recebia cada um a sua missão. Assim também você tem uma missão em Cristo, você tem uma missão no Senhor. Não adianta você fazer o que você quer, o que você gosta, o que você acha. Deus te chamou para uma área, você quer ir para outra. Ah, não, isso aqui eu acho tão legal, isso aqui eu gosto. Não é fazer o que é legal, não é fazer o que eu gosto, é fazer o que o Senhor te chamou. Então, qual é a sua atribuição? Muitas pessoas às vezes passam anos dentro da igreja perdidas, perdem tempo, perdem anos, ficam um ano testando. Ah, eu quero saber se é esse meu chamado, quero saber se é esse ministério que eu tenho que trabalhar. Não sabe para quem nasceu, irmãos. Se existe uma coisa que é, diríamos assim, lamentável, uma das grandes tragédias da vida é a pessoa não saber qual o motivo que ela vive. É a pessoa não saber qual o propósito de vida dela. É o propósito não saber para que ela nasceu. Então, para que você nasceu? Para que Deus te chamou? Para que Deus te escolheu? Para que Deus te separou? Qual é o teu propósito nessa terra? Então, você tem que passar nessa porta, restaurar a porta de Mifgade, para você receber a atribuição de quem? De Deus, porque é o Espírito Santo que concede a atribuição, não sou eu que me lança ao campo, não sou eu que me lança ao ministério, é o Espírito Santo que concede a cada um de nós. O Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos dá essa obra. E o Senhor até fala, olha, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria até os confins da terra. Então, irmãos, para você ser testemunho do Senhor, a primeira coisa que você precisa é receber poder. Por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que vocês sejam cheios de poder. Quando vocês forem cheios do poder, cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E às vezes nós queremos sair até os confins da terra sem o Espírito Santo, mas quem conduz é o Espírito Santo. Ele é o nosso general, ele é o nosso Senhor, ele é quem nos atribui, porque o Espírito Santo é quem libera os dons para cada um conforme melhor lhe apraz. Então você tem orado, tem pedido dons ao Espírito Santo? Você tem pedido? É o mesmo Espírito que concede dons, é o mesmo que concede o fruto. E todos os dois são importantes, não existe discrepância, um é mais importante, eu tenho que buscar esse e relegar esse. Não, tudo vem do mesmo Espírito, como é que você vai buscar uma coisa e a outra não? Tudo vem do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Então você precisa ter o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E primeiro, é interessante nós relembrarmos aqui, que o Espírito é santo, então você tem que andar em santidade. Não é Espírito imundo, é Espírito Santo. Por isso que o Espírito de Deus é Espírito Santo, porque ele é santo. É santidade ao Senhor. Santidade convém ao Senhor. Então, para ter o fruto do Espírito Santo, andar em santidade. Para ter os dons espirituais, andar em santidade, novidade de vida. Andar em um novo caminho que o Senhor tem nos dado. E quando escreve lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, vai dizer assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um daquilo que for útil, porque o Espírito... Pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria a outro, o mesmo Espírito, a palavra de ciência a outro, pelo mesmo Espírito, a fé a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar a outro, a operação de maravilhas a outro, profecia a outros, dons de discernir Espírito, outros, variedades de língua a outro, interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. É como Ele quer, meu irmão. Então busque. Como diz lá em Coríntios capítulo 14, versículo 1, buscai com zelos os dons espirituais, principalmente profetizar. Então é o que? Buscar. Você tem buscado? Você tem pedido? Você tem orado ao Senhor pedindo os dons espirituais, pedindo mais do fruto do Espírito Santo sobre a sua vida? Às vezes passa tanto tempo orando, pedindo as ansiedades, as coisas deste mundo e nos esquecemos daquilo que o Senhor nos colocou nessa terra. Então Deus te chamou para você fazer parte dessa batalha. Deus não nos chamou, irmãos, para um parque de diversão. Deus não nos chamou para vivermos de maneira
descompromissado ao Evangelho ou o seu reino. Então Deus te chamou como realmente um atalaia, Deus te chamou como um guarda, Deus te chamou para fazer parte deste exército. E Ele mesmo deu uns aqui, como diz Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a 14, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolo, Ele mesmo deu, foi Ele que deu. Uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra, o ministério e edificação do corpo, para a edificação do corpo, irmão, de Cristo Jesus. Então o Senhor deu para edificar o corpo. Então não existe pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre fora do corpo. Se está fora do corpo, está errado. Se está fora do corpo, não tem vida. Se está fora do corpo, está fora da arca. Fora da arca só existe morte. É dentro do corpo que tem vida. E se o Senhor deu essas funções aqui, é para a edificação do corpo. Então você precisa estar exercendo uma dessas funções que o Senhor te chamou dentro do corpo, para glorificar o nome do Senhor, para que haja o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que astúcia enganam fraudulentamente. Então, irmãos, você vai parar de ficar para lá e para cá, vendo qual o dom, o que é isso, o que é aquilo, quando a gente justamente o quê? Cresce espiritualmente. A gente amadurece espiritualmente. Não é qualquer coisa que nós vamos ouvir que vai nos abalar, não é qualquer coisa que vai nos acontecer que nós vamos nos entristecer. Não, porque você está firmado em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram. Hoje você vive tudo novo. Então passe na porta de Mificade, pegue sua atribuição no Senhor e vai exercer com maestria, vai exercer com excelência, vai exercer e viver um novo tempo em Deus. Seja o melhor naquilo que Deus te chamou dentro do corpo de Cristo. Seja o melhor, cresça em graça, sabedoria, estatura, em poder do Espírito. Cresça em todas as áreas da sua vida, que o Senhor tem derramado uma nova unção hoje sobre o seu povo. Seja vigilante, essa unção para você juntar todas as coisas. Você não precisa excluir alguma coisa. Não, você não precisa. A única coisa que nós temos que excluir da nossa vida é o pecado. Hoje você pode ter cheio do conhecimento da palavra de Deus e cheio do poder de Deus também. As duas coisas, uma não exclui a outra. Você pode andar totalmente cheio do Espírito de Deus, cheio do conhecimento da palavra e ter uma vida também abundante sobre essa terra. Deus te fazendo prosperar sobre essa terra, porque uma coisa não exclui a outra. Nós achamos que se Deus abençoar, se Deus prosperar a nossa vida ou áreas da nossa vida, nós vamos ser infiéis. Não, irmão, infidelidade é algo que está no coração, que é algo que é do caráter. Não é aquilo que nós temos, é quem nós somos. E isso é o que importa. Independente do que nós conquistarmos nessa terra, o nosso coração precisa estar no Senhor. E obviamente que o nosso coração precisa estar nos céus, na Nova Jerusalém. Andamos neste mundo, mas o nosso coração está na Nova Jerusalém. O nosso coração está na vinda do nosso Senhor, para nós levarmos o máximo de pessoa para o reino de Deus, proclamando e anunciando o Evangelho. Então fique com Deus, até o nosso próximo encontro, que já estamos quase encerrando nossa sequência da série das portas, que mais uma restaurada em nome de Jesus.